Bom dia, pessoal. Como vão? Espero que todos estejam bem, sobretudo bem de saúde. Hoje nós daremos início à unidade 2 do livro 2, né? E antes de iniciarmos, então, os nossos estudos a respeito das revoluções russas, com o capítulo 6, eu gostaria de propor uma reflexão e uma redação a vocês a partir das considerações que a gente pode fazer com relação à linha do tempo que se encontra na abertura da unidade, né? Afinal, essa é uma unidade muito propícia para a reflexão sobre diferentes posições políticas e sobre como a política internacional, no fim das contas, pode intervir, né, em questões relacionadas aí a decisões e aos temas, né, particulares a cada nação. Eu aproveitaria essa abertura de unidade para tornar evidente a vocês, né, como que as guerras do século XX acabaram aí por aproximar todo o mundo, ainda que de uma forma trágica, fortalecendo com isso o aspecto ou o conceito, né, que nós nomeamos globalização, fortalecendo a globalização por meio das guerras, né? É, Essa reflexão ela pode aí exigir da gente algum conhecimento prévio, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, bem como sobre a Guerra Fria, para que esses saberes possam ser utilizados aí, inclusive para a confecção da redação que vocês farão para mim, né? Essa linha do tempo que abre a unidade 2, ela pode ser vista, considerada, enfim, como um instrumento, né, para definição aí de alguns marcos históricos ao contexto da nossa conversa. Com essa abertura e ao longo dos capítulos desse livro 2, nós teremos aí condições de conhecer de modo mais detalhado a conjuntura econômica, política, social do mundo no início do século XX, né? Bem como aí compreender as revoluções russas e o papel desse país, né, ao longo do século XX, analisar as consequências da Primeira Guerra Mundial, entender o contexto político, social, econômico que levou então a uma Segunda Guerra Mundial, identificar as principais características do governo do presidente Getúlio Vargas, lá pelo terceiro ou quarto capítulo desse livro, e as mudanças, né, sociais, culturais, políticas, econômicas observadas no Brasil durante esse período do governo Vargas. Dessa forma, verticalizaremos, né, aprofundaremos os estudos a respeito do governo de Vargas. E compreender, por fim, aí, como que o contexto, né, da Guerra Fria surte aí diferenças políticas, ideológicas, econômicas entre os sistemas capitalista e socialista. E por tocar nesse assunto, vocês poderão aí dar uma boa olhada na linha do tempo que abre essa unidade 2, as páginas 2 e 3 aí do livro 2 de vocês, e acompanharem comigo a leitura desse pequeno trecho, né? Durante a Revolução Francesa, como vocês sabem, houve, né, uma convenção nacional, a Assembleia Francesa reunia à sua esquerda os deputados jacobinos e à direita os chamados gerondinos, né? É bem importante lembrar, nesse contexto da Revolução Francesa, que ao lado dos jacobinos, a mais à esquerda do espectro político, social, estavam também os cordeliers, né? A figura aí de Danton e de Marat surgem nessa assembleia, né? Como líderes, né? Enfim, os jacobinos defendiam mudanças mais radicais e se identificavam com a causa trabalhadora. Já os girondinos, eles eram mais conservadores, defendendo aí mudanças mais moderadas, né? Os deputados de caráter, de postura politicamente, socialmente mais moderada,
defendiam, né, os princípios do liberalismo e a manutenção de algumas estruturas da sociedade. Importante lembrar, né, que defendiam os princípios do liberalismo, corrente de pensamento essa, não só na área da economia, surgida como um dos desdobramentos, né, da chamada Revolução Gloriosa, no contexto maior das revoluções inglesas, lá por volta de 1680 e pouco, né? 88 é o pico, né? A baliza temporal das revoluções inglesas a partir desse ano, 1688, que surge aí com alguns pensadores a corrente teórica, econômica do liberalismo, pensadores esses que vão ser importantes no contexto do iluminismo e que darão base material, histórica, teórica, né, base epistemológica, eu diria, da ordem aí da teoria do conhecimento, da teoria da produção do próprio conhecimento para processos revolucionários como foram aí a independência dos Estados Unidos em 1776 e também a Revolução Francesa, já em 1789. Bem, só para fazer um comentário à parte com relação a essa questão do liberalismo, né? Desde então, né, voltando lá para o contexto da Revolução Francesa, jacobinos, girondinos, desde então os grupos políticos, né, com foco aí em questões como igualdade social e demandas de classes trabalhadoras, eles geralmente são identificados como de esquerda. Enquanto isso, os que defendem, né, por exemplo, maior liberdade econômica e mudanças políticas mais graduais costumam ser considerados de direita. Como a gente vai ver ao longo desse livro 2, essas divergências ideológicas elas acabam por ser acirradas, né, ao longo do século XX, o que quase nos leva, enquanto humanidade, né, quase leva aí o mundo a uma guerra nuclear, né? Essa linha do tempo, assim como os blocos que se encontram aí, as páginas 2 e 3, eles têm o intuito, né, de discutir aí sobre ações que objetivem, portanto, despertar na gente um respeito mútuo, né, tanto aos democráticos quanto aos republicanos, àqueles mais à esquerda, àqueles mais à direita, do espectro mais amplo político, bem como aí desenvolvermos a questão de um respeito à opinião e à posição política do outro, a defesa, enfim, né, do direito de oposição. Tá? Isso faz com que a gente exercite, né, coloque em prática no nosso dia a dia questões, habilidades socioemocionais como da empatia, do respeito, da abertura ao que nos é estranho ou estranhamente familiar, como diria Freud. Enfim, a gente deve aproveitar esse contexto e vejam só o que vivemos hoje, política, social, culturalmente, ideologicamente no Brasil. É importante para a gente tornar familiar, né, essa ideia da liberdade de expressão, independente aí da concordância entre duas ou mais pessoas, um ideal que ganhou força, inclusive com alguns iluministas e cresceu de maneira muito forte na sociedade ocidental, nesse contexto histórico pós-Revolução Francesa. Lembrando que a Revolução Francesa tradicionalmente inaugura o que chamamos historiograficamente de Idade Contemporânea, né? Esse pensamento da defesa da liberdade de expressão, da defesa do direito de oposição, ele é muitas vezes resumido numa frase, né? Eu discordo do que você diz, mas eu defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo, né? Que é uma frase erroneamente atribuída ao filósofo Voltaire. Na verdade, a frase ela foi cunhada por uma pensadora chamada Evelyn Beatrice Hall, né, para descrever as ideias do filósofo Voltaire, né, em uma biografia que essa pensadora escrevia sobre ele.
Essa frase ela resume, no fim das contas, esse espírito de liberdade de expressão extrema, né, que se relaciona, no fim das contas, ao pensamento liberal clássico, ao antitotalitarismo, bem como aos movimentos que surgem de todo esse processo histórico em prol aí do combate a qualquer tipo de censura, né? A gente poderia dizer, bom, independentemente do autor, essa é uma frase atribuída a Voltaire, mas não, é da Beatrice Hall, enfim, mas independentemente do autor, ela traz como pano de fundo, né, importante aí para a nossa reflexão histórica, historiográfica, traz como pano de fundo essa questão da liberdade de expressão extrema, da censura, do combate, né, à censura, traz aí essa relação importante com o pensamento liberal clássico, enfim, mas não poderíamos dizer não, que é independentemente do autor, afinal, ao longo do século XX e agora durante as 2 primeiras décadas do século XXI, várias reflexões filosóficas a respeito das questões de gênero, a respeito das questões de representatividade política, de lugares de fala, nos trazem esse outro pano de fundo bastante importante que não podemos desconsiderar. É por isso que é importante apontar que a frase "eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizer", ela é erroneamente, né, atribuída a Voltaire, quando na verdade é uma frase que sintetiza as reflexões desse filósofo, mas é uma frase construída então por essa pensadora, Evelyn Beatrice Hall, uma mulher. Isso é importante que se diga porque a própria história da filosofia, a própria história do pensamento social, pensamento histórico ocidental, ela é marcadamente, eminentemente uma história escrita por homens. Então esse tipo de coisa figura aí hoje em dia bastante importante da gente refletir com alguma profundidade, né? Trazendo aí para esse campo das questões dos problemas, entre aspas, né, de gênero, da performatividade, o que vai além aí das questões dos binarismos, enfim, isso tudo é muito importante. Acompanhem aí, então, né, uma leitura prévia dessa linha do tempo, as páginas 2 e 3, alguns marcos, né, como eu disse, essa unidade ela traz aí de modo muito propício a oportunidade da gente refletir sobre essas diferentes posições políticas, sobre como as políticas internacionais, no fim das contas, acabam intervindo em questões relacionadas aí às decisões e a temas particulares de cada uma das nações, como as guerras ao longo do século XX, vejam aí, né, pela linha do tempo, acabaram que, de maneira trágica, né, aproximando todo o mundo, fortalecendo com isso, como já disse, a globalização. Enfim, dei uma olhada nessa linha do tempo com bastante esmero, com bastante calma, com bastante atenção. E a proposta de redação a vocês que escrevam aí no mínimo 30 linhas, tá? Pouco mais de uma lauda, né, uma folha de caderno, uma redação sobre os temas, sobre os termos direita e esquerda, surgidos aí no contexto da Revolução Histórica, representando os jacobinos mais à esquerda, os girondinos mais à direita. Retomem, se quiser, aí alguma pesquisa sobre a Revolução Francesa, sobre a origem desses termos. A redação propõe, então, que vocês articulem esses termos, esse tema da direita e da esquerda, à história do Brasil. Para isso, vocês poderão utilizar o que estudamos até aqui, durante todo o livro 1, como também, se quiserem, se preferirem, se estiverem aí antenados ao que se passa no cenário social, político, cultural do Brasil atual, articulem essa questão da direita e esquerda ao que se passa na história mais recente do Brasil. Então é isso, né? Nós utilizaremos lá do nosso grupo de WhatsApp, se quiserem, para trocarmos mais ideias sobre essas questões, sobre esse tema, quais as articulações, quais os
os diálogos, né, as articulações possíveis que poderíamos fazer sobre direita e esquerda, pensando aí, por exemplo, a história do Brasil recente. Pensem sobre isso. Eu leria aqui um trechinho de um livro que tenho em mãos, que fala o seguinte: hoje fala-se muito em grupos ou partidos políticos de esquerda ou de direita. Tradicionalmente, os grupos de esquerda representariam aqueles que buscam promover a justiça social e o bem-estar coletivo. Já os de direita seriam aqueles que lutam pela liberdade e pelo bem-estar individuais, ou seja, ambos são grupos com ideias diferentes e muitas vezes opostas. A origem das expressões esquerda e direita remonta à época da Revolução Francesa e remete aos lugares ocupados pelos diferentes representantes políticos na Convenção Nacional, a Assembleia, como apostila o livro 2 se refere, né? A Assembleia Nacional da Revolução Francesa. Um dos grupos mais radicais era o dos jacobinos, que reunia principalmente uma pequena e média burguesia. Eles defendiam a república e o sufrágio universal. Seus líderes eram o advogado Robespierre, que depois vai parar na guilhotina, e o militar Louis Anthony Saint-Just. Enfim, no salão da Assembleia, os jacobinos sentavam-se ao lado esquerdo e junto deles, como comentei no início, ficava uma outra corrente radical, a dos Cordeliers, liderada pelo advogado Georges Jacques Danton e pelo médico Jean-Paul Marat. À direita sentavam-se então os girondinos, parlamentares de postura moderada, os quais representavam a grande burguesia mercantil. Inicialmente eles foram favoráveis à revolução, mas logo passaram a querer o seu fim, temendo aí a radicalização dos atos por parte dos grupos mais radicais à esquerda, né, revolucionários. E no centro do salão ficava o grupo conhecido como Pântano, que era aí formado por políticos de pouca expressão, cujas posições variavam conforme as circunstâncias e os temas votados. Não é à toa que até hoje disse as pessoas se posicionam mais ao centro, ficam como que em cima do muro, né? É uma bobagem, eu apontaria aqui a vocês, é uma bobagem a noção de que há isenção política. Como lembra Aristóteles, somos animais políticos. Enfim, reflitam aí com base nessa linha do tempo, da abertura da unidade 2, sobre esses marcos históricos, sobre as questões trazidas aqui neste vídeo, para escreverem, botarem aí a mão na massa textual e da imaginação, escreverem essa redação de no mínimo 30 linhas sobre esses termos, sobre esse tema, essa expressão, direita, esquerda, centro, se quiserem comentar, articulando isso à história mais recente ou não do Brasil.